Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. São Paulo pode envolver jogador em troca de contratação de Wendel. Wendel já tem um acordo com o São Paulo para se transferir. Tem um acordo já feito entre o Wendel e o São Paulo. Esse acordo avançou e foi finalizado no início desta semana, com tempo de contrato, salário e projeto esportivo. O que falta agora para o Wendel ser anunciado? A diretoria tricolor está correndo para fechar isso nos próximos dias, quiçá nas próximas horas, é a liberação do Porto. O lateral não está nos planos do Porto. O time tem ciência da negociação com o tricolor e é uma questão de ajuste. O São Paulo busca nos próximos dias esse ajuste com o Porto para finalizar a operação. A diretoria pode envolver um jogador na negociação com o Porto para conseguir a liberação de Wendel. Moreira e Rodriguinho surgem com possibilidades. Outros clubes estão na disputa, mas apenas a liberação dos portugueses separaram o Wendel de ser novo reforço. Jogadores que poderiam ser envolvidos na negociação seriam Rodriguinho e Moreira. Mesmo não estando nos planos da comissão técnica, a dupla é bem avaliada no mercado. A equipe portuguesa chegou a enviar uma proposta oficial pela lateral. Vale ressaltar que não seria uma troca simples de atletas. Entenda como que seria os moldes da possibilidade de negociação com o Porto. A diretoria trabalha com a possibilidade de ceder o direito de compra de um ou ambos os jogadores. Isso funciona quando o clube quiser fazer proposta para um desses atletas. A equipe portuguesa tem o direito de cobrir. Outra possibilidade seria do empréstimo com a opção de compra e caso a equipe portuguesa exerça a compra definitiva, o clube paulista abateria a quantia que o Porto pede por Wendel. Fundo de investimento no São Paulo provoca decisão de Casares sobre reforços e deve agilizar dispensas. São Paulo projeta 2025 com problema a resolver nos bastidores para se reforçar. O São Paulo fechou o ano de 2024 com o título da Supercopa do Brasil e a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Pouco para o único tricampeão mundial de clubes do futebol brasileiro, o que coloca uma pressão sobre o Clube da Fé para a temporada de 2025. Contudo, a gestão de Júlio Casares tem plano para uma reformulação que possa conferir mais competitividade à equipe tricolor. Neste contexto, as movimentações foram lançadas, inclusive o Bolave Brasil listou as possibilidades que cercam o Morumbis em torno de saídas e chegadas. Obviamente, para turbinar o desempenho, o SPFC terá que contratar reforços. Neste contexto, o clube tem carências. As que mais chamam a atenção é a necessidade da contratação de um lateral esquerdo, após a saída de Wellington, bem como um camisa 10 de origem para protagonizar a criação de jogadas do time, algo que até Lucas Moura já detalhou. Porém, o São Paulo tem problema para se mobilizar por novos nomes para a equipe de Luiz Ubeldia, o que causa certa apreensão nos planos, já que a janela de transferência será aberta em menos de um mês e pode deixar o tricolor em desvantagem diante da concorrência do mercado. Isso porque o clube ainda não sabe exatamente quanto poderá investir em reforços. Qual o problema para o tricolor se reforçar? Segundo a apuração do portal Globo Esporte, tal fato se dá por conta da implementação do FID, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, a partir de 2025, que destina até 350 milhões de reais ou metade da receita bruta do ano anterior, o que for menor, para salários, direitos de imagem, encargos e contratações de novos atletas. Desta forma, o soberano só poderá ter uma atitude mais agressiva em busca de jogadores pretendidos apenas quando tiver a certeza dos jogadores que sairão em possíveis negociações, assim como os que serão mantidos no atual elenco. Wendel está próximo, mas quem deve deixar o Morumbis? No momento, a única negociação bem encaminhada é com o Wendel. Depois disso, o clube terá que esperar. Ou seja, as saídas de jogadores devem ser decididas antes de qualquer contratação. Quando isso acontecer, o clube terá exatamente a noção quanto poderá gastar sem estourar o teto imposto pelo fundo de investimentos. A lista de quem está praticamente fora do tricolor em 2025 conta com Jamal Lewis, deve precisar passar por uma cirurgia no tornozelo na Inglaterra, Fegson Mendes e Orejuela, que não agrada Zubeldia. Porém, o SPFC segue analisando como ficará seu elenco para o próximo ano. Casares entra em conflito com o departamento de futebol e SAF no São Paulo. Pode acontecer, segundo o PVC. Temporada finalizada. O ano do São Paulo chegou ao fim. Os resultados apresentados no fim da temporada não agradaram muito aos torcedores são paulinos, que esperavam um título ao fim. No entanto, não foi uma temporada que
passou em branco, visto que o tricolor paulista superou o Palmeiras no começo do ano, na Supercopa do Brasil, faturando o troféu nacional. Pensando já em 2025, o São Paulo começou a se planejar. E uma questão não está em acordo entre Júlio Casares e o departamento de futebol do São Paulo em relação a valores disponibilizados. Possibilidade de virar SAF. PVC, jornalista do All Sport, comentou sobre a possibilidade, em meio ao conflito entre a diretoria do tricolor e o departamento de futebol, do clube se transformar em uma SAF em benefício de Casares. O presidente são paulino divulgou que será liberado para gastos no setor futebolístico, para 2025, de 350 milhões de reais, o que foi considerado muito abaixo pelo departamento. Tem um conflito aberto entre presidência e departamento de futebol do São Paulo. O que é que algumas pessoas estão suspeitando? Que o Júlio Casares pode desidratar o futebol em 2025 e dizer: precisamos virar SAF. E quem é o CEO da SAF? Ele mesmo, disse. Repercussão entre os torcedores. A torcida do São Paulo nas redes sociais divide opiniões sobre a fala do jornalista. Alguns criticam a jogada do presidente e já previam que isso viria a acontecer em algum momento. Isso já estava tão desenhado, mas tão desenhado, que alguém duvida que isso não aconteceria. Hahaha, disse um torcedor em tom de deboche nas redes sociais. São Paulo aguarda saídas para aliviar finanças e avançar em contratações. O São Paulo ainda não sabe exatamente quanto poderá investir em reforços na próxima temporada e por isso, não tem sido tão agressivo no mercado de transferências neste momento. Com a implementação do FIC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, a partir de 2025. O tricolor terá até 350 milhões de reais ou metade da receita bruta do ano anterior, o que for menor, para salários, direitos de imagem, encargos e contratações de novos atletas. Neste momento, portanto, o São Paulo está priorizando a definição de quem vai ficar e quem vai ser negociado no elenco comandado pelo técnico Luiz Zubeldia. A tendência é que as saídas de jogadores sejam definidas antes das chegadas. A única negociação encaminhada é do lateral esquerdo Wendel, do Porto. Do atual elenco comandado pelo técnico Luiz Zubeldia, não devem ficar em 2025. Jamal Lewis deve precisar passar por uma cirurgia no tornozelo na Inglaterra. Ferguson Mendes e Orejuela, fora dos planos de Zubeldia. Além do trio, há a possibilidade de mais saídas. O meio-campista Nestor negocia com o Bahia, enquanto o zagueiro Arboleda foi oferecido por seus empresários ao Cruzeiro. Só depois que ao menos a maioria das saídas para 2025 forem confirmada. Que o São Paulo vai intensificar negociações no mercado, porque saberá exatamente quanto poderá gastar com o futebol na próxima temporada sem estourar o teto imposto pelo Fundo de Investimentos. Enquanto isso, o tricolor tem mantido ativa a negociação com o lateral esquerdo Wendel, uma prioridade da diretoria para o ano que vem. O meia Oscar chegou a conversar com o São Paulo, mas decidiu continuar fora do Brasil. São Paulo quer montar quadrado mágico com Lucas Moura, Luciano, Caleri e novo meia armador. São Paulo quer novo 10 para atuar com Lucas Moura. O meia Oscar tomou a decisão de não retornar ao futebol brasileiro em 2025 e, com isso, não será reforço do São Paulo na próxima temporada. Apesar disso, a diretoria quer um jogador que seja seu semelhante. Em contato com a ESPN, ele alegou questões pessoais que São Paulo quer novo 10 para atuar com Lucas Moura. O meia Oscar tomou a decisão de não retornar ao futebol brasileiro em 2025 e, com isso, não será reforço do São Paulo na próxima temporada. Apesar disso, a diretoria quer um jogador que seja seu semelhante. Em contato com a ESPN, ele alegou questões pessoais que o impedem de retornar ao país. Pessoas próximas ao jogador também não viam um retorno ao Brasil neste momento como algo provável. Além do São Paulo, Oscar desperta interesse de clubes da Major League Soccer, MLS, e equipes de outras partes do mundo. O tricolor apostava no poder de convencimento para atrair o meia. Agora, o alvo será outro. As características que Zubeldia quer para esse meia. A avaliação é que o clube tem que ter um meia que poderia cair pelos lados em dados momentos do jogo e combinar com Luciano por dentro para armar o time. Um jogador desse porte será buscado. O tricolor avalia um atleta que consiga ter sucesso nos pontos onde James Rodrigues fracassou. Um jogador com ótimo potencial de construção de jogo móvel e que dominasse o setor, mesmo atuando pela esquerda. Zubeldia chegou a conversar com Oscar. O técnico Luiz Zubeldia confessou que o São Paulo tinha conversas com Oscar após o último jogo da temporada contra o Botafogo.
A expectativa da diretoria era de que o papo pudesse ajudar no convencimento. Falamos com o Oscar e outro jogador. Há questões que precisamos negociar com o jogador, mas já conversamos com 2 atletas que acredito que são importantes para o time, afirmou após a última rodada do Brasileirão Betano. E você, torcedor? O que você acha da situação de Oscar do São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.